uma emissora da AMIG, Amigos da Cultura de Dracena e região. 87. A partir de agora, a Rádio 87 FM Dracena apresenta o programa Novo Tempo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Olá, meu irmão, minha irmã, ouvintes da Rádio 87.9 FM Dracena, vocês que nos acompanham pela transmissão da rádio, pela transmissão do Facebook Ivan Fidelis e pelo canal do YouTube Família e Fé, Pastor Ivan Fidelis, que é o canal que eu peço para que você se inscreva, deixe seu like, comente, compartilhe, porque assim o sistema compreende que a palavra colocada ali é relevante para alcançar outras pessoas. Então, a todos vocês, que Deus abençoe de modo muito especial a você e a sua família, que todos estejam voltados para Deus pelo Espírito Santo, através da palavra, para que nós tenhamos um momento de paz, um momento de reflexão, de busca de crescimento espiritual e compreensão a respeito da palavra de Deus, dentro da expressão da verdade, que é o que nós vamos tratar um pouco no dia de hoje. O que é a verdade? Como observar a verdade de um mundo extremamente relativista? Nós vivemos num mundo onde as verdades são apresentadas de um cunho muito particular. As pessoas têm a sua própria verdade, a sua própria maneira de interpretar a vida, de expressar a vida, mas quando nós nos voltamos para o cristianismo ele vai apresentar uma verdade centrada em Cristo, na pessoa de Jesus Cristo. É por isso que nós não temos como tirar a pessoa de Cristo do cristianismo, porque não se trata apenas de uma filosofia de vida, se trata, na verdade, de um modelo pessoal. Ser cristão repetir ali o comportamento de Cristo, a voz de Cristo, aceitar as suas palavras, ser conduzido pela palavra de Deus como única regra de fé e prática, adotar os conceitos do reino de Deus, que vai muito contrário a muitos conceitos que são oferecidos pelo mundo. A maneira, como eu já disse, de interpretar a vida, a maneira de se aproximar e respeitar o próximo, a maneira de se comportar e conduzir a própria vida em amor, com respeito, buscando santificação, buscando crescimento espiritual, tendo a certeza de que Jesus está voltando e que nele nós temos a ressurreição para a vida eterna. Então, os conceitos da palavra de Deus, os conceitos do reino de Deus, são verdades para todo aquele que se declara cristão, mas aonde se concentra esta verdade de fato? Como eu posso observar, no meio de tantas vozes que nós ouvimos hoje, aonde está a verdade?
Quando nós observamos a palavra de Deus, ela nos dá parâmetros para que nós possamos identificar vários aspectos de um verdadeiro cristão e vários aspectos da expressão da verdade que Deus quer apresentar para nós através da interpretação do próprio Jesus Cristo. Afinal de contas, quando nós temos um tempo ali antes de Cristo, apesar de que Deus foi se revelando e se fazendo presente em todo momento às pessoas antes de Cristo, através dos profetas, como diz em Hebreus capítulo 1, onde Deus se apresenta de muitas maneiras, de muitas formas, através dos profetas, através de sonhos, através da palavra direta. Deus se apresenta a todo momento, conduzindo, explicando aquilo que ele gostaria que o ser humano entendesse. Ao longo do tempo, esta verdade apresentada por Deus foi sendo distorcida pelo próprio ser humano, que é corrompido pelo pecado. Então ele foi oferecendo, ele foi dando interpretações pessoais a respeito daquilo que Deus tinha falado. E quando a voz humana suprime a voz de Deus, certamente nós vamos incorrer em erros. Então, muitos erros foram cometidos por aqueles que se diziam interpretar a Bíblia, interpretar a palavra de Deus, e aí vem Jesus corrigindo, reinterpretando, ressignificando tudo aquilo que estava de errado, tudo aquilo que estava sendo visto de uma forma legalista, de uma forma aprisionadora, de uma forma que não era o ideal de Deus. Então, Jesus ele vem apresentar como eu posso ser livre dentro do reino de Deus através da palavra da verdade. Como eu posso compreender a verdade que Cristo apresenta através da palavra e posso viver com paz, harmonia, com integridade, com fidelidade, mesmo no mundo corrompido pelo pecado. Então, Deus, em Cristo, ele vai nos oferecendo modelos de observação para que nós compreendamos o que é, de fato, a verdade que ele está apresentando, o como que nós podemos identificar essa verdade, como nós podemos agir diante dessa verdade que Deus nos apresenta através da Bíblia. O primeiro passo para todo cristão, todo aquele que se aproxima de Jesus Cristo e recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, porque hoje nós temos um problema muito sério com essa verdade relativizada do mundo, nós temos o problema de que as pessoas querem dar um parecer diferente, uma interpretação diferente até para a vida do próprio Jesus. Então, como nós podemos identificar? O primeiro ponto de identificação é que nós, como líderes religiosos, independente da sua denominação, da igreja que você participa, mas os líderes religiosos têm como base apresentar a palavra de Deus. E unicamente isto, apresentar a palavra de Deus. Agora, quem vai convencer a respeito da verdade dentro do que é colocado na Bíblia, da justiça, né, o que é apresentado, quem vai convencer do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Nós, como líderes eclesiásticos, né, e como eu já disse, independente da igreja que você participa, da denominação que você participa, nós, como líderes, temos o dever de apresentar a palavra de Deus de uma maneira íntegra, de uma maneira verdadeira, não trazendo peso sobre as pessoas, porque o próprio Jesus Cristo nos disse que os seus mandamentos não são pesados. Então, nós, como líderes religiosos e representantes do reino de Deus aqui na Terra, como cristãos também, nós não podemos trazer um peso que nem o próprio Cristo traz para a vida de todo cristão. Então, o primeiro aspecto que é colocado é a respeito daquele que se aproxima de Jesus Cristo e foi convencido pelo Espírito Santo
do pecado, da justiça e do juízo, e agora ele tem consciência que ele precisa de Jesus na vida dele como parâmetro da verdade, para que ele possa conduzir a sua vida desta maneira, e conduzindo a vida da maneira de Cristo, ele vai ser feliz e será bem-sucedido em todas as coisas. Mas para isso, ele vai precisar dos frutos do Espírito Santo, que é o primeiro aspecto que deve ser observado e apresentado em todo aquele que se declara cristão. Os frutos do Espírito, que é algo que eu enfatizo bastante, repito muito nas minhas mensagens, porque de fato todo cristão tem que desenvolver os frutos do Espírito, porque Jesus mesmo fala que é pelos frutos que nós vamos conhecer. Pelos frutos conhecereis, usando a expressão bíblica. É os frutos do Espírito Santo que nós conhecemos quem de fato é cristão, quem não é, quem tem um comportamento compatível, adequado com a vida cristã e quem não tem. Quem tem os princípios e valores do reino de Deus e quem não tem. E o primeiro fruto do Espírito, que é colocado em Gálatas 5:21, é o amor. É colocado ali que os frutos do Espírito são, o amor, paz, paciência, mansidão, longanimidade, benignidade, domínio próprio. Nós temos que observar que aquele que se declara cristão e não tem fruto do Espírito, na verdade ele é só um religioso. Ele pode estar vinculado a uma igreja, a uma denominação, que pode ser qualquer uma delas, porque infelizmente nós temos pessoas assim em todos os lugares, muitas pessoas que se declaram cristãos, mas na verdade são apenas religiosos. E como nós podemos identificar? Num primeiro passo, identificando que aquela pessoa não tem o amor de Cristo, não tem a paciência de Cristo, não tem um acolhimento de Cristo, não tem domínio próprio. Já viu aquela pessoa que ele fala que é cristão, mas ele é impulsivo, ele se ira por qualquer coisa, ele não mede palavras para falar com o outro, ele ofende, e às vezes até falando manso, mas ele tem uma ira enraizada no seu coração, em que quando ele transmite palavras, ele transmite já com a intenção de ferir, com a intenção de machucar, mesmo que ele não esteja diretamente gritando ou falando mal e nem usando palavras de baixo calão, mas ele está ofendendo aquela pessoa, ele está diminuindo aquela pessoa, ele está humilhando aquela pessoa. Então, a pessoa que tem esse tipo de comportamento, ele não é um cristão. Nós começamos a observar o cristianismo verdadeiro através dos frutos do Espírito. E aí nós temos o primeiro fruto como amor. O apóstolo João fala na sua primeira carta que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, se ele não conhece o amor, não expressa o amor, ele também não conhece a Deus. Agora, dentro desse aspecto também, nós temos outras figuras que são apresentadas na Bíblia para nós identificarmos aquele que realmente é cristão. Quando nós temos, por exemplo, o texto da oração de Jesus em João capítulo 17, nós temos um outro aspecto de um cristão. João 17, João capítulo 17, versículo 17, ele fala assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Observe a ênfase de Jesus. A palavra de Deus, a Bíblia, que eu sempre repito aqui, única regra de fé e prática para todo cristão, a palavra de Deus é a verdade. Ela não é uma das verdades, ela é uma verdade única, uma verdade fechada num cano que foi inspirado e foi dirigido pelo Espírito Santo para que nós tivéssemos em nossas mãos hoje uma Bíblia de uma maneira confiável, que traz informações e um modelo de vida que, quando nós praticamos, nós observamos os resultados positivos em todas as áreas da nossa vida.
no aspecto pessoal, no aspecto social, no aspecto familiar, no desenvolvimento da criação de filhos, no comportamento entre cônjuges, né? Tudo que nós precisamos para uma boa sobrevivência, um bom relacionamento com o mundo, um bom relacionamento social e um relacionamento adequado na nossa espiritualidade, tudo está concentrado na Bíblia. Agora, o que fala aqui? João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, além da palavra de Deus ser uma verdade absoluta, apesar de que muitos hoje têm rejeitado essa ideia de verdade absoluta, mas além dela ser uma verdade absoluta, ela tem um propósito. E o propósito que Jesus declara aqui é o quê? Santificação. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santificação é um processo para a vida. Santificação, ele vem da conversão, da mudança de pensamento, da mudança de atitude. A santificação, quando nós olhamos, por exemplo, nós temos muitos textos na Bíblia que falam a respeito de santificação. Mas um texto que eu gosto bastante é o texto de Efésios, capítulo 4, versículo 25. É a carta do apóstolo Paulo à igreja em Éfeso, e hoje, claro, fazendo parte da Bíblia, a todas as igrejas de Cristo espalhadas no mundo. Nós temos um modelo de santificação, que é a conversão, o reconhecimento que eu estava fazendo algo errado e agora eu preciso mudar, eu preciso agir diferente. Então, Efésios 4:25, o apóstolo Paulo fala a respeito de alguns aspectos da santificação. É claro que nós temos muito mais aspectos na Bíblia, mas aqui ele fala de alguns aspectos muito importantes. Então, para quem se declara cristão, ele tem que ter frutos do Espírito. Desse fruto ele tem que ter o maior, que é amor, porque expressa o relacionamento dele com Deus. E ele vai ter uma santificação pela palavra de Deus, que é a Bíblia. Então, aqui em Efésios 4:25, fala assim: por isso, que você que está nesse processo de santificação, como eu também estou, e todos os cristãos estarão nesse mesmo processo, aqui o texto fala: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem dê lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado, né? Também ele vai colocar aqui que não saia da sua boca nenhuma palavra que não seja boa, uma palavra que sirva para edificação, conforme a necessidade de cada um, né? E também ele coloca: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para a redenção. Então, na verdade, o que o texto apresenta é que o selo de Deus é o Espírito Santo em nós, e nós podemos observar o selo de Deus no cristão através dos frutos e através desse processo de santificação que Jesus ora em João capítulo 17. Então, usando ali o texto de João capítulo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, e dentro desta verdade, o que é a santificação? A santificação, ele é aquele que furtava, não furte mais, aquele que mentia, não minta mais, aquele que tinha um falar pesado, malicioso, não seja mais assim, não saia da sua boca uma palavra que não seja boa. Tenha um comportamento que não venha entristecer a Deus pelo Espírito Santo que habita em você. Então, nós temos estes comportamentos colocados aqui que são necessários que haja mudança,
que haja uma transição. Se eu compreendo que a palavra de Deus é a verdade e eu permito que o Espírito Santo trabalhe na minha mente, no meu coração, então dia a dia eu estou, como cristão, sendo transformado pelo poder de Deus através do Espírito Santo que habita em mim. E isso está disponível a todos, a vocês que nos acompanham, a vocês que vão ouvir essa mensagem mais tarde, todos, né, estamos no mesmo barco, nesse barco de reconhecer a palavra de Deus, desenvolver os frutos do Espírito, sendo o primeiro o amor, através do amor conhecer a Deus e através desse conhecimento de Deus apresentar frutos do Espírito dentro da palavra da verdade, num processo de santificação, que é o que nós estamos vivendo. Agora também nós temos um outro aspecto muito interessante que nós temos que considerar, que é um dos mais importantes que nós temos a respeito dessa relação da verdade apresentada pela Bíblia, pela palavra de Deus. O que nós temos em João, capítulo 8, o versículo 32, né? João 8, versículo 32, ele diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então nós temos um aspecto da verdade, que apresenta a palavra de Deus na sua integridade, que promove santificação, né? E esta santificação proposta dentro da verdade que Deus apresenta, ela nos liberta. Então, se você tem um cristianismo que te aprisiona, né? Aquele cristianismo que é pesado para você, aquele cristianismo em que é cheio de legalidade, onde você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, o que você pode ou não pode fazer está registrado na Bíblia e é o Espírito Santo que vai conduzir. Infelizmente, nós temos muitas pessoas, muitos seres humanos que querem ser o Espírito Santo do outro. E ali fica vigiando o outro, fica cuidando da vida do outro, ao passo que ele deveria cuidar da sua própria vida e, desta maneira, buscar a sua própria santificação dentro da verdade de Deus. Agora, todos os cristãos são livres para viver a liberdade que Cristo propõe. E qual é essa liberdade que Cristo propõe? É aquilo que o apóstolo Paulo diz, né? Posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Eu posso fazer tudo, eu não estou preso, não estou amarrado, eu não estou condicionado. Se eu participo, né, por exemplo, de uma denominação, isso não impede que eu vá visitar outra denominação. Se eu sou um líder religioso de uma denominação, não quer dizer que eu não possa ter proximidade, amizade e respeito por líderes religiosos de outras denominações. Né? Se nós nos compreendermos como cooperadores do Evangelho e não como concorrentes, nós vamos viver muito melhor e o cristianismo vai ser muito melhor difundido. Agora, nós temos este outro parâmetro de conhecer, né, de saber reconhecer aquele que vive a verdade de Cristo, a verdade de Deus, a verdade da palavra de Deus, que é colocada na nossa mente, no nosso coração, através do Espírito Santo, da interpretação do Espírito Santo. Porque a palavra também diz que as questões espirituais se discernem espiritualmente. Então, o Evangelho de Jesus Cristo, que é um Evangelho eterno, ele não vem para nos aprisionar numa determinada denominação, numa determinada igreja, trazer peso religioso, trazer legalismos que estão além da palavra de Deus. Não é aquilo que Deus falou, mas aquela corrente religiosa em si, ela passa a oprimir as pessoas para apresentar um certo domínio, um certo poder, e o reino de Deus não é nada disso. A mensagem de Cristo não é nada disso. A verdade da verdade de Cristo é que em Cristo, pela palavra, nós somos santificados e somos libertos.
nós somos livres de todo jugo, livres de todo peso. Nós somos livres para viver a verdade do cristianismo que Jesus está apresentando a nós dentro de todo o contexto que nós observamos aqui rapidamente nesse programa de hoje. A reflexão que nós temos que fazer é: nós nos sentimos de fato e compreendemos essa liberdade em Cristo, que não pode ser confundida com libertinagem? Porque libertinagem é uma coisa, libertinagem é ter a liberdade de fazer o que eu quero, desrespeitando até o que Deus apresenta. Isso não é a liberdade do Evangelho, não é a liberdade de Cristo. Isto é libertinagem. Eu costumo dizer que não é sábio nenhuma pessoa buscar liberdade para tomar veneno. Ele tem liberdade para fazer isso, mas não é muito sábio que ele faça. Não é sábio que você tenha liberdade para fazer aquilo que te prejudica, aquele que vai prejudicar a sua moral, a sua ética, a sua família, o relacionamento com seu cônjuge, a educação dos seus filhos. Então, a palavra de Deus, no processo de conhecimento e santificação, ela indica, dentro da verdade absoluta, os melhores caminhos para que eu possa andar, para que eu possa ser feliz e para que eu possa ser livre de todas as coisas, inclusive livre daquilo que me faz mal, daquilo que tenta me oprimir. Então, se você faz parte de algum movimento que causa esta opressão sobre você, observe para a Bíblia, volte para Cristo, leia a Bíblia, interprete buscando em oração o Espírito Santo, deixe Deus falar com você, como diz o texto aqui de João 8:32. Conheça a verdade e ela vai te libertar, ela não vai te aprisionar. Quando alguém apresenta uma verdade que te aprisiona, então essa verdade não é cristã, ela não é bíblica. A verdade nos traz libertação firme, genuína, dentro da ética, do moral, dos bons costumes, do bom relacionamento, do melhor que Deus tem para cada um de nós. Então, dentro da palavra de Deus e da verdade, a palavra de Deus é a verdade, a palavra de Deus nos santifica e a palavra de Deus nos liberta de toda a opressão, de tudo aquilo que o ser humano tenta colocar acima do que é a palavra de Deus. Seja santificado, seja livre, seja liberto pelo poder de Deus através da palavra. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Buscamos compreender essa verdade a cada momento, a cada dia, buscamos santificação, buscamos crescimento para compreender qual o processo de santificação que nós devemos seguir. Queremos conhecer mais de Ti e a cada dia ser libertos pela Tua verdade em nós. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as Tuas bênçãos sobre todos aqueles que estão nos acompanhando. Que o Senhor conceda a paz, que eles se tornem livres pelo Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha um excelente final de semana, um excelente sábado, em nome de Jesus. A Rádio 87 FM Dracena apresentou o programa Novo Tempo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia.